Então, pessoal, uma boa tarde a todos. Voltando, né, aos nossos encontros. Semana passada, infelizmente, não pudemos estar juntos, mas hoje, retornando aos nossos encontros, nós vamos estudar um assunto, um tema que é bem interessante, que às vezes, na realidade, é muito esquecido, deixado de lado, mas é um tema de grande importância na Bíblia. A gente precisa estar atento a esse assunto, porque nos últimos dias que nós vivemos, isso fará uma diferença muito grande para o povo de Deus, né? O entendimento dessa questão, que é o dom de profecia, né? Entender acerca da profecia, né? Nós vimos que Deus, ele, apesar do distanciamento do ser humano, ele sempre desejou, né, estar próximo do seu povo, estar próximo do ser humano, e ele fez isso de várias formas. E nós já estudamos lá no comecinho, quando estudamos sobre a própria Bíblia, nós vimos que a Bíblia foi um meio que Deus escolheu, né, para transmitir a sua vontade, transmitir a sua palavra para o seu povo. E nós vimos que na composição da Bíblia, ele se valeu, né, de homens e de mulheres para, através do dom da profecia, através da inspiração do Espírito Santo, ele poderia passar suas mensagens, aquilo que ele queria nos falar, por intermédio dessas pessoas, numa linguagem, né, que fosse entendível, né, numa linguagem humana, né? Então, o dom de profecia tem tudo a ver com a Bíblia, né? A questão é que a gente precisa entender que dentro do processo, né, de composição da Bíblia, é, a gente, historicamente, percebe que esse processo durou um período, né? Durou um período de tempo, né? A Bíblia, ela teve o início aí da sua composição mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo, ali com Moisés escrevendo, como nós estudamos já, os primeiros livros da Bíblia, o livro de Jó. E se estendeu esse processo, né, por mais ou menos 1.500 anos até João. Por que que a gente coloca, né, a gente sempre diz que ele até João? Por que que ninguém escreveu mais nada na Bíblia depois, né? Porque a gente entende que esse processo terminou ao findar a vida ali dos discípulos de Cristo, né, que haviam recebido dele a comissão de pregar a sua palavra, né, o evangelho ao mundo, né? E aí, morrendo João, foi o último apóstolo, né, a morrer, se encerrou ali o que a gente chama de cânone, né, cânone bíblico. Houve ali nos primeiros séculos, após a morte de João, vários encontros, várias reuniões entre os chamados pais da igreja, né? Que, através de orientação de Deus, eles estabeleceram o que a gente conhece hoje como a Bíblia, né? Quando a gente fala de cânone, a gente está falando do grupo, né, de livros, né, que compõem a nossa Bíblia atualmente, né? A Bíblia comum, vamos dizer assim, ela é composta por 66 livros, como nós já estudamos, né? Que são os livros canônicos, né? São livros que, entre si, entre esses 66 livros, há harmonia de doutrina, de ensinamento, harmonia histórica, né? Há também harmonia no que se refere à sua composição, à sua inspiração, são todos livros inspirados. Portanto, eles compõem o que a gente chama de cânone bíblico, né, os livros canônicos que compõem a Bíblia.
Aí você pode imaginar, mas tem Bíblias que têm mais de 66 livros, né? Existem sim. Existem algumas Bíblias que têm mais de 66 livros, né? Esses livros a mais que essas outras Bíblias têm, né, são reconhecidos como livros deuterocanônicos, né, que não fazem parte do cânone da Bíblia, mas que para aquela religião, né, que usa esse tipo de Bíblia, eles fazem, eles são de importância para aquela religião. Infelizmente, esses outros livros, né, além desses 66, esses livros deuterocanônicos, eles não se harmonizam doutrinariamente com os outros 66 livros, né? Eles são muito úteis no que se refere à questão histórica, para estabelecer um pouco da narrativa histórica, né, do antigo povo de Deus. Mas em algumas questões, e principalmente em questões doutrinárias, eles não se harmonizam com o restante da Bíblia. Por isso, não são considerados livros canônicos, né? Não são considerados por todos os cristãos como parte inspirada da Bíblia, né? Para alguns grupos religiosos, eles são fonte, né, de instrução, de conhecimento, de sabedoria, mas, infelizmente, não são livros inspirados, tá certo? Você pode depois fazer um pouquinho de pesquisa sobre esse assunto, né, colocando ali uma pesquisa rápida sobre o que é um livro canônico, né, um livro bíblico canônico, e um livro não canônico. Você vai entender um pouco sobre isso. Você vai ouvir falar sobre os livros deuterocanônicos, os livros apócrifos, né, que são tipos, né, de livros que falam de assuntos da Bíblia, mas nem sempre eles têm doutrinas baseadas na Bíblia, tá certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque todos esses autores canônicos, né, os quais escreveram 66 livros da Bíblia, eles foram inspirados por Deus. E eles tinham uma característica de que eles recebiam orientação do Espírito Santo, como a própria Bíblia nos fala, né? Através do que a gente chama de espírito de profecia, né? E a Bíblia nos revela que essa questão será muito importante, essa questão do espírito de profecia será muito importante, principalmente nos últimos dias. E alguém muito famoso nos falou sobre isso, né? Essa pessoa muito famosa foi Jesus Cristo. Jesus nos diz, eu convido você a abrir a sua Bíblia, aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, você vai ver o que é que Jesus fala sobre a importância de estar atento, né, aos profetas, né? E principalmente nos últimos dias. Olha o que é que Jesus diz que seria um dos sinais dos últimos dias. Mateus 24, verso 24. Evangelho de Mateus 24, verso 24. Esse capítulo de Mateus é muito interessante. Se você tiver um tempinho depois, leia. Nós já estudamos um pouco sobre ele lá, quando a gente estudou sobre os sinais da volta de Jesus. Mas vale a pena, sempre que possível, dar uma lida nesse capítulo 24, capítulo 25 e 26 de Mateus, quando Jesus pronuncia, né, o seu sermão profético, certo? Então, Mateus 24, verso 24 diz assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o contexto aqui desse verso, né, é sobre os sinais da volta de Jesus. Né? Os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais que antecederiam a sua volta. E nós já estudamos esse assunto lá atrás, quando falamos da volta de Jesus.
E Jesus alertando o seu povo, não só os seus discípulos naquela época, mas principalmente nós que vivemos nos últimos dias, ele falou aqui desse sinal. Ele diz que surgiriam nos últimos dias falsos cristos, né, e falsos profetas, e eles operariam, né, grandes sinais e maravilhas e prodígios para enganar, com o intuito unicamente de enganar, não seria de levar o povo para Deus, mas pelo contrário, para enganar, até se possível o próprio povo de Deus, que é colocado como os eleitos. Então, Jesus nos faz esse alerta, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, né? Pessoas que diriam ser da parte de Deus, alguns dizendo até que seriam o próprio Cristo, né? Alguns dizendo que são o próprio Cristo, outros dizendo que são profetas que têm uma mensagem de Deus, né? Uma profecia de Deus, uma palavra de Deus, algo que Deus revelou só para ele, para essa pessoa transmitir para os outros. E que a finalidade disso não seria a salvação, pelo contrário, seria o engano, né? Levar as pessoas à perdição. Então, é muito importante a gente saber e conhecer, né? Saber se a Bíblia nos fala, nos alerta sobre características, né? Que nos levem a perceber se aquele profeta é de Deus ou não, né? Se é um verdadeiro profeta ou se é um falso profeta, como Jesus aqui nos fala. A história bíblica, ela nos traz, né, vários episódios, né, e vários personagens que ficaram conhecidos como profetas de Deus, né? Moisés foi um, né, desses profetas, um grande profeta para o povo de Israel, né? José também, né, que tinha sonhos e visões, né? Inclusive, através desses sonhos, ele conseguiu preservar a vida de toda uma nação, né? Tanto a nação egípcia como a nação de Israel, e tantos outros, né? Daniel, que foi um grande profeta, né, que teve sonhos, visões acerca de um futuro tão distante que ele não conseguia nem compreender aquilo que ele estava sonhando e vislumbrando, que Deus havia revelado para ele. Quem sabe no futuro a gente consiga estudar juntos, né, o livro de Daniel, que seria um estudo à parte de tão profundo e tão maravilhosas as mensagens que a gente tem no livro de Daniel. Então, acho que vale a pena no futuro a gente se dedicar um pouco a isso. Outros tantos profetas, né, como o grande profeta Isaías, como Elias, como Eliseu, né, que foram homens que se levantaram ou foram levantados por Deus para o ministério profético. Mas o interessante é que às vezes a gente só fala de homens, né? Homens que foram chamados para serem profetas, mas a Bíblia também relata várias mulheres, né? Várias mulheres que foram profetisas, né? Tiveram essa função de profetisas, né? Esse trabalho, esse dom, essa responsabilidade de serem profetisas. Diferente do que acontecia, né? Na época do povo de Israel, né? Há muitas mulheres que se envolviam na religião, nas religiões pagãs, estavam mais relacionadas a práticas terríveis, né? Mas quando algo, como uma mulher que era levantada no meio do povo de Deus, Deus chamava essa mulher para uma missão muito especial, que na maioria das vezes era essa missão de ser profetisa do povo de Deus. A própria irmã de Moisés foi uma profetisa, você pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 15, verso 20. Miriam, que era irmã de Moisés, foi uma profetisa. Existia uma profetisa também bem conhecida, chamada Débora, na época dos juízes. Logo depois que o povo de Israel adentrou a terra de Canaã, quando eles ainda não tinham reis que reinavam sobre eles,
Deus tinha estabelecido juízes, né? E Débora foi uma dessas juízes, e além de juíza, no meio do povo, ela também era profetisa. Deus falava com ela e transmitia mensagens a ela para serem transmitidas para o povo, né? Ana também, como é relatado lá em Lucas, capítulo 2, verso 36, as 4 filhas de Filipe, né? Lá em Atos, capítulo 21, nos versos 8 e 9, você pode ver esse relato também das 4 filhas de Filipe, que eram profetisas, né? Lá em 2 Reis, capítulo 22, verso 14, também fala de Hulda, que foi uma grande profetisa também. Então, tanto homens, né, como mulheres na história bíblica foram chamados para profetizar. E o que seria profetizar, pessoal? Né? O que seria profetizar? Essa palavra a gente usa mais realmente num contexto religioso, né? Não é uma palavra que a gente usa muito no dia a dia. Né? Mas se a gente fosse tentar traduzir para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, profetizar nada mais é do que ser um porta-voz, né? Proclamar uma notícia, uma mensagem, né? E o papel desses homens, dessas mulheres, era isso, era proclamar, serem porta-vozes, né, de mensagens para o povo, né? Não só para o povo de Deus, mas também para todas as nações, né? Você imagina, por exemplo, tem uma profecia que eu acho muito interessante, que é a profecia sobre Ciro, né? Ciro foi um grande rei do Império Medo-Persa, né? E cerca de 100 anos antes do seu nascimento, o profeta Isaías havia profetizado acerca de Ciro, né? 100 anos antes de Ciro nascer, Isaías havia profetizado que seria Ciro o responsável, né, por libertar o povo de Israel do cativeiro que ele se encontraria na Babilônia, né? Então, essa profecia é muito interessante, porque quando o Império Medo-Persa invadiu Babilônia, Daniel ainda estava vivo, né? Daniel ainda era conselheiro, se tornou, na realidade, conselheiro dos reis medo-persas que invadiram a Babilônia, e Daniel aconselhou, relatou essa profecia de Isaías para o rei Ciro, né? Falando, olha, Ciro, Deus, ele foi tão bondoso contigo que 100 anos atrás, na realidade, mais de 100 anos atrás, 100 anos antes de você nascer, ele já havia chamado o teu nome e te estabelecido para libertar o povo dele. E Ciro ficou muito impressionado com aquilo, né? Daniel revelou aquela história e Ciro ficou muito impressionado. E realmente se cumpriu aquela profecia, né? Ciro foi o libertador, né, autorizando com que o povo de Israel saísse da Babilônia e voltasse para sua nação e reconstruísse o templo, né? E isso foi um marco, né, um marco profético muito importante, porque esse momento foi predito por Daniel, né, em sua profecia, que nós já até estudamos um pouquinho sobre ela, lá do capítulo 9, que seria o marco, né, de início da contagem, né, dos 2.300 anos, né, as 2.300 tardes e manhãs que nós já estudamos brevemente no passado, tá certo? Então, assim, o papel das profecias é muito diversificado, né? É muito interessante, é um papel de orientação, é um papel de repreensão, muitas vezes, né? O profeta era levantado para repreender o povo, para corrigir algum mau caminho que o povo estivesse cometendo, né? Inclusive até contra reis, né? O profeta Natan foi levantado para mostrar o pecado de Davi, quando ele adulterou, né, e mandou matar um homem para tomar a sua mulher para si.
né? Então, o papel do profeta era de relembrar o passado daquela nação, era lembrar sobre o juízo, né? Fazer uma predição do futuro, né? Muitas vezes a gente pega essa ideia de profecia só com relação a prever o futuro. A gente, na nossa cabeça, quando fala em profecia, só pensa nisso. Ah, profeta é aquele que prevê o futuro. Mas não, na Bíblia, o profeta é aquele que tem uma mensagem de Deus. Seja ela de lembrança, de repreensão, né? De exortação, de correção, de ensinamento, né? De juízo. E, em alguns momentos, né? O profeta também era chamado para fazer uma predição do futuro, ou seja, trazer uma profecia sobre o futuro, tá certo? Então, esse é mais ou menos o contexto do que é profético, né, do que é esse dom de profecia ou não. Então, nos últimos dias, nós vimos que se levantariam pessoas julgando, né, se afirmando ter esse dom, né, fazendo essas profecias, né? E o próprio Jesus disse que fazendo até sinais e maravilhas. E como é que a gente pode saber, né, se um profeta é verdadeiro ou falso? Né? Primeiro João, a gente começa a ter aqui uma noção. Né? Primeira João, primeira carta de João, capítulo 4, no verso 1. Vamos abrir aí a Bíblia de vocês. Primeira João, capítulo 4, verso 1, começa a nos alertar aqui de uma forma bem interessante sobre como saber se um profeta é verdadeiro ou é falso, né? 1 João capítulo 4, verso 1 diz assim, ó, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, Deus nos orientou, né, através de João, que devemos provar, né, esses espíritos, provar esses profetas, né? Saber se o espírito que está influenciando aquele profeta é de Deus ou não. Se for de Deus, é uma profecia verdadeira, é um profeta de Deus, é um verdadeiro profeta. Se não, né, se é outro espírito, é um falso profeta. Mas como é que a gente vai provar? Né? A Bíblia ela nos dá essas características, né, de como é que nós podemos dizer, olha, o que essa pessoa está dizendo, né, esse suposto profeta está dizendo, está vindo de Deus ou não? Como é que nós podemos provar, saber se aquele profeta é verdadeiro ou não? Vamos ver alguns pontos aqui bem importantes. 5 pontos importantes acerca dessa questão. O primeiro está aqui na continuidade do texto. 1 João capítulo 4, verso 2. Após João falar assim, que nós devemos provar os espíritos, ele coloca aqui a primeira prova. Verso 2 do capítulo 4, ele diz, nisto reconheceis o Espírito de Deus, ou seja, para saber se um profeta é de Deus, se ele está falando inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, esse Espírito, essa profecia, esse profeta tem que fazer o seguinte, ele diz, todo Espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E ele continua, e todo Espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus, pelo contrário. Este é espírito de anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem presentemente e já está no mundo. Então, olha como João foi muito direto aqui. Ele coloca um ponto central. O profeta verdadeiro, ele admite, ele tem que admitir que Jesus Cristo veio em carne e que ele é Deus, certo? Então, é necessário que todo aquele que se diz da parte de Deus reconheça a encarnação
de Cristo. E a encarnação não é só Jesus Cristo ser carne. Na realidade, é toda a questão de que o próprio Deus, né, Jesus Cristo como Deus, se fez homem e habitou no meio de nós. Assim como o próprio João diz lá no capítulo 1 do Evangelho de João, né? O Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Então, o primeiro ponto para nós distinguirmos que um profeta é de Deus é que ele reconhece que Jesus é Deus encarnado, certo? Aqueles profetas que não admitem isso, a gente já deixa de lado, né? Se ele não reconhece a Cristo como o Senhor encarnado, ele não provém de Deus. Esse espírito não é de Deus. E o apóstolo João coloca aqui como esse espírito sendo do anticristo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto, lá em Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus falando aqui sobre os falsos profetas. Olha como é interessante. Mateus, capítulo 7, do verso 15 em diante, até o verso 23. O subtítulo aí do capítulo, né, desse trecho, é os falsos profetas. E Jesus diz assim, ó, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É daqui onde vem, pessoal, aquele ditado, né? Lobo em pele de cordeiro. É daqui desse texto que Cristo falou, né? Tenham cuidado com os falsos profetas que se apresentam disfarçados como ovelhas, mas na realidade são lobos devoradores, certo? E aí ele diz um ponto aqui, que é o segundo ponto para nós reconhecermos se um profeta é verdadeiro ou não. Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. O que é isso? Né? O que é que isso quer dizer? Aí Jesus explica. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros? Para traduzir aqui para a nossa realidade, né? Será possível que vai nascer uva de um pé de jurema? Foi isso que Jesus perguntou, né? Ou será que vai nascer figo, né? De um pé de algaroba? Não vai, né? É o que Jesus está aqui perguntando, né? Aí ele continua dizendo, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. E ele continua dizendo aqui uma parte que é tremenda. Ele diz no verso 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, olha só. Jesus ele nos chama a atenção que para reconhecer que alguém vem da parte de Deus, a gente tem que olhar para os frutos dessa pessoa, né? Quando você vai lá para as epístolas de Paulo, Paulo fala sobre os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, na realidade, no singular. E aí ele diz, o fruto do Espírito é o quê? É a paz, a mansidão, o amor, a bondade, a paciência, a benignidade, o domínio próprio. Esses são os frutos, né? O fruto do Espírito. Então, olha só, como é que você vai reconhecer que aquele profeta é da parte de Deus se essa pessoa não manifesta os frutos do Espírito na sua vida, né? E mais do que isso, né? Como você vai
reconhecer aquela pessoa como um profeta de Deus se os frutos que foram gerados da sua obra, da sua mensagem, não são bons, né? Então, esse é um ponto muito importante que nós devemos prestar atenção, porque não devemos olhar só para a mensagem que a pessoa está pregando, porque o próprio Jesus aqui diz, ó, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque há lobos vestidos em pele de cordeiro. A aparência exterior, a forma, a fachada da mensagem parece muito boa, né? A árvore parece até muito frondosa, mas quando você chega perto, você vê que tem um lobo ali debaixo daquela cobertura, né? Esperando para devorar alguém. E aí Jesus disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo aquele que se diz da parte de Deus, eu tenho uma mensagem de Deus, eu fui enviado por Deus, Jesus me revelou, Jesus me mostrou, Deus me revelou uma coisa acerca da sua vida. Por isso você respeite essa mensagem, porque é a mensagem de um profeta. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí Jesus continua: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele diz no verso 22, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome e até expelimos demônios em teu nome e também fizemos em teu nome muitos milagres? Olha só, né? Pessoas que fazem milagres, expulsam demônios, né? Pregam em nome de Jesus, falam sobre o futuro usando o nome de Deus. Jesus vai dizer o seguinte para algumas dessas pessoas, verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vós que praticai a iniquidade. Olha só. Então, é um alerta gigantesco que nós temos. Nem toda pessoa que se levanta dizendo que é um servo de Deus, que tem uma mensagem de Deus, que é um profeta ou uma profetisa de Deus, né? Que recebeu uma visão de Deus, ou o que quer que seja da parte de Deus, nem todos são de Deus, são profetas verdadeiros, né? Você pode ouvir o que essa pessoa tem a dizer? Pode, sem nenhum problema. E, na realidade, deveria ouvir. Mas tudo que é falado, tudo que é dito, tem que ser colocado à prova à luz da Bíblia, né? Porque Jesus diz, só é verdadeiro aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Né? E nós já estudamos o que é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, né, para o seu povo é que o seu povo tem o quê? Né? Tem o testemunho de Jesus, né? E guardem os seus mandamentos, né? Então, você tem que olhar para a vida dessa pessoa, né? Que se diz profeta e ver se a vida dessa pessoa está em harmonia com a Bíblia, se a sua mensagem está em harmonia com a Bíblia. Não importa se ela diz que é da parte de Deus, se o que ela está falando não estiver em harmonia, se o que ela vive, os frutos dela não forem condizentes com o que a palavra de Deus diz, infelizmente, né, essa pessoa é uma falsa profeta, é um falso profeta, certo? Então não vai adiantar no dia do juízo eles chegarem para Jesus e dizer, olha, a gente expulsou demônios, fez milagres, fez curas, profetizou, tudo isso em teu nome. Jesus vai dizer claramente, eu não vos conheço, porque vocês, ao invés de fazerem a minha vontade, estavam praticando a iniquidade, ou seja, cometendo pecado. Então, o primeiro ponto é admitir, reconhecer que Cristo é o nosso Deus encarnado. O segundo ponto é reconhecer e olhar para os frutos. Se os frutos forem os frutos do Espírito, a gente reconhece como sendo um profeta de Deus. Terceiro ponto, a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 18, lá no comecinho da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18.
É o quinto livro da Bíblia, pessoal. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 22. Olha o que é dito aqui. Se disseres no teu coração, né, se você fizer esse questionamento ali, você recebeu uma profecia, né? Aí no seu coração, na sua mente, vem a seguinte pergunta: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Ou seja, resumindo, né? Como eu vou saber se aquilo que foi dito é de Deus ou não? Que é o que a gente está se perguntando agora. Verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como ele profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele, ou seja, não respeite. Né? Então, uma característica de um profeta verdadeiro é que as profecias, ou seja, as predições, agora falando sobre aquela parte da profecia que é falar do futuro. Então, para saber se um profeta é verdadeiro, aquilo que ele falou acerca do futuro deve acontecer, certo? Na Bíblia, há profecias que nós dizemos profecias condicionais e profecias incondicionais. E a gente reconhece elas facilmente. Profecias condicionais são aquelas, por exemplo, que Deus falava por intermédio do profeta e dizia assim: olha, se meu povo não se arrepender, eu vou levar eles cativos para a Babilônia. Isso Deus falou claramente por intermédio, por exemplo, de Isaías e de Jeremias. E o povo não deu ouvidos. Jesus dizia: olha, se não se arrepender, vão cativos para a Babilônia. Ele foi repetindo isso durante vários e vários anos. Né? Até que um dia a Babilônia veio e tomou Israel, né, tomou Jerusalém e levou o povo cativo. Porém, essa profecia, o próprio Deus estava dizendo que ela poderia não acontecer se o povo se arrependesse. Se o povo mudasse de conduta, ele não levaria aquele povo como cativo. Mas o povo não se arrependeu e assim a profecia se cumpriu. Então, esse é um tipo, um exemplo de profecia condicional. Ela pode acontecer ou não, mas dentro da palavra, que é da palavra profética, você percebe a condição. No caso, era o arrependimento. E há profecias que a gente diz incondicionais. Independente do que o ser humano faça, aquilo vai acontecer do jeito que Deus falou. Um exemplo muito claro de profecias, de uma profecia incondicional, é a profecia acerca da segunda vinda de Cristo. Né? Quando Jesus disse: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito. E eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Né? Essa profecia é incondicional, independente do que nós façamos, vai voltar. Outro exemplo, as profecias de Daniel. Né? As profecias de Daniel, quando a gente tiver a oportunidade de estudar, a gente vai ver que Daniel fala sobre reinos que se sucederiam um atrás do outro. Deus já tinha dito para Daniel, nas suas profecias, que seria daquela forma. E, independente do que o homem fizesse, aquilo iria acontecer, como aconteceu. Hoje, quando a gente olha para a história, a gente vê claramente o cumprimento profético daquilo que Daniel falou, né? Então, esse é um tipo de profecia incondicional, tá certo? Então, para reconhecer um profeta, aquilo que ele fala, se for uma profecia incondicional, deve acontecer. E se for uma profecia condicional, as consequências daquilo devem também acontecer, tá certo? É isso que é falado aqui nesse texto de Deuteronômio. Então, o que o profeta fala deve se concretizar, tá certo? Incondicional ou condicionalmente, tá certo? Então, essa é uma das características. A próxima característica, a gente já vai encerrando,
A gente pode encontrar lá em Isaías. Vamos lá para o livro de Isaías, um profeta, um grande profeta do povo de Deus. Capítulo 8, verso 19 e 20. Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20. Esse texto é muito interessante. Olha só, isso aqui, se a gente colocar em prática na nossa vida, a gente vai se livrar de muito problema, de ser enganado de várias formas. Olha o que é dito. Quando alguém vos disser, verso 19, consultem os necromantes, ou seja, aqueles que falam com os mortos, os adivinhos, aqueles que falam por sussurros. Acaso não consultará o povo também ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Isso era uma prática que acontecia naquela época e infelizmente acontece hoje em dia. Deus abomina quem busca, né, conselho com feiticeiros, com adivinhos. E principalmente Deus abomina aqueles que consultam os mortos. Nós já estudamos a verdade sobre a morte e sabemos que aquele que morre, ele não tem parte alguma sobre aquilo que acontece na terra. Essa pessoa que morreu, ela está dormindo. Ela não tem consciência, ela não consegue falar. Nós já estudamos isso. Ela está dormindo, aguardando a ressurreição. Ou a ressurreição da vida, ou a ressurreição da condenação eterna. Já vimos sobre isso. Então, sempre que alguém consulta os mortos, ela não está falando com alguém que morreu, ela está falando com um espírito maligno. A gente já viu isso, já estudou isso, né? Essa pessoa está falando com um espírito maligno, com anjos de Satanás. É isso que está acontecendo. Então, o alerta aqui que Isaías está fazendo é: o povo vai deixar de falar com alguém vivo para falar com mortos? É isso que Isaías questiona. Aí, verso 20. A lei, com crase, né, busquem a lei e ao testemunho. Se eles não falarem baseados nisso, jamais verão a alva, ou seja, o amanhecer. A alva aqui tem uma conotação até da pessoa de Jesus, que é a estrela da manhã, né? Então, Isaías diz, olha, a profecia, o profeta, o mensageiro, ele tem que ser colocado à luz da lei e do testemunho. O que é a lei e o testemunho? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, são as Escrituras. Então, o que a pessoa fala tem que estar de acordo com a palavra de Deus. A lei tem que ser baseada na lei, tem que estar de acordo com a lei e com o testemunho. Por isso que eu falei daqueles livros apócrifos, deuterocanônicos, né? Que alguns dizem que fazem parte da Bíblia, mas não. Por quê? Porque eles não se harmonizam com a Bíblia. Eles não estão de acordo com a lei e o testemunho. Por isso que não são reconhecidos por todos como livros canônicos. Né? Não são proféticos, não foram inspirados por Deus, tá certo? Então, todo aquele que busca uma mensagem, que busque baseado na lei e no testemunho, ou seja, na palavra de Deus. Esse é o quarto ponto. Uma característica, e essa é mais interessante, porque ela é mais diferente, né? É a última característica que manifesta se aquele profeta é verdadeiro ou não. Vamos lá para Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Verso 7 ao verso 10. Daniel capítulo 10, verso 7 em diante, diz assim, eu vou ler porque a gente já está com um tempinho se encerrando. Diz assim, sou eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Na realidade, ele começa assim, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E aí Daniel diz assim, não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma.
Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, me sacudiu e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então, olha só, uma das características daquele profeta verdadeiro, quando ele está em visão, ou seja, quando ele está recebendo uma mensagem de Deus, é uma manifestação física. Daniel aqui relata um desses tipos de manifestação física, que é a perda das suas forças. Diz aqui que ele perdeu, não restou forças nele, ele caiu, mudou de cor, ele desfaleceu. E ele só conseguiu ouvir a mensagem. É interessante, porque é o que Deus quer naquele momento, que a pessoa esteja atenta somente ao que vai ser falado para ela. Então, o que acontecia com os profetas, quando recebiam a visão, era uma manifestação da presença de Deus naquele momento, e a pessoa perdia forças. Eu estou falando isso assim com tanta contundência para que vocês percebam que hoje em dia aqueles chamados profetas que dizem estar recebendo uma visão, alguma coisa da parte de Deus, ao invés de perderem as forças, eles parecem que estão mais fortes ainda e ficam rodopiando e girando e pulando e gritando, muito diferente do que acontecia com os profetas no tempo da Bíblia, que perdiam as suas forças por estarem diante da presença de Deus. E outra manifestação que é interessante é, por exemplo, a de Moisés, que por vezes foi chamado por Deus para falar com ele lá no Monte Sinai. Para vocês terem noção, há pelo menos 2 relatos na Bíblia em que Moisés foi para o Monte Sinai e passou cerca de 40 dias no monte com Deus, sem beber nem comer. E quando ele saía da presença de Deus, as pessoas se maravilhavam e não conseguiam nem olhar para ele de tanto terror, porque o seu rosto, o semblante dele, manifestava a luz da glória de Deus. Então, olha só, no momento em que a pessoa está em visão, recebendo uma verdadeira mensagem de Deus, Deus ele muda a questão física ali do momento, né? Ele toma a pessoa, arrebata o espírito da pessoa, a mente da pessoa, para que ela possa prestar atenção naquela mensagem e depois transmitir. E se for preciso, como foi no caso de Moisés, ele sustenta a vida daquela pessoa por tempo indeterminado, mesmo que a pessoa não coma, não beba nada, nem durma, por exemplo, que foi o que aconteceu com Moisés. Você pode ver isso claramente lá no livro de Êxodo, que um tempinho depois você vai ver lá no livro de Êxodo, quando é falado que Moisés está lá no monte com Deus, fala-se sobre essa questão. Então, resumindo, como é que a gente pode provar se um profeta é verdadeiro ou não? Primeiro, ele reconhece que Cristo é nosso Deus encarnado. Segundo, reconhecer os frutos. Se os frutos dessa pessoa manifestam Deus, se são fruto do Espírito ou não. Terceiro, saber ver se as predições que essa pessoa fez, esse profeta fez, se cumpriram ou não. Quarto, né? Saber se o que ela falou está de acordo com a lei e o testemunho, ou seja, está de acordo com a Bíblia ou não. E quinto, saber se essa pessoa manifesta algo físico, como os profetas bíblicos manifestavam. Não de exaltação própria, não de força própria, mas, pelo contrário, de total submissão, né? Total, como é que eu posso dizer? Inutilidade, essa seria a palavra, diante da presença de Deus, diante da palavra de Deus naquele momento. Essas são as características, né, que provam que aquele profeta é verdadeiro ou não. Outra questão para a gente encerrar. Será que há necessidade de profecia nos últimos dias? O livro de Joel, nos fala que nos últimos dias, né, antes da volta de Jesus, depois você pode olhar isso no livro de Joel, é um livro bem pequenininho, você vai ver lá. Nos últimos dias, haveria uma manifestação profética no meio do povo de Deus. E aí ele diz assim, ó,
Os velhos sonharão, né? Os jovens terão visões, né? O Espírito de Deus será derramado no povo, no seu povo, e haverá uma manifestação do dom de profecia. Mas mesmo nesse contexto, todos esses profetas, né, essas visões terão que ser postas à prova baseado nesses 5 pontos, tá certo? Tem como a gente saber se uma igreja, por exemplo, um grupo religioso, manifesta um dom profético verdadeiro ou não? Se é só um show, um teatro, alguma coisa armada, por exemplo. O livro de Apocalipse nos fala isso. Apocalipse capítulo 12, para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente da sua descendência. A gente já leu isso. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em